A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos o texto de Apocalipse, capítulo de número 5. Quero fazer alguns comentários nesta noite sobre Apocalipse, do capítulo de número 5, em diante. Se você ler o Apocalipse do 5 até o capítulo 22, que é o último capítulo do livro do Apocalipse, ele está baseado em dois detalhes importantíssimos. Você que é um estudante da Palavra de Deus, você que tem o hábito de estudar a Palavra do Senhor, você precisa entender que o Apocalipse, do capítulo 5 ao capítulo 22, o último capítulo do livro, melhor dizendo, até o capítulo 22, do 5 ao 22, vou colocar aqui um traço e vou botar 22. Ele está baseado em dois detalhes importantíssimos. Primeiro detalhe é a possessão da terra. Em primeiro lugar, você precisa entender que o Apocalipse, do capítulo 5 ao capítulo 22, está tratando da possessão da terra, em primeiro lugar. E em segundo lugar, o parente vingador. O parente vingador. Quando nós lemos o capítulo de número 5 do livro do Apocalipse, atente para esse detalhe. Você vai perceber que do capítulo 5 em diante, essas duas realidades que eu acabei de apresentar para vocês, a possessão da terra e o parente vingador, está baseado em toda a história do livro do Apocalipse, do capítulo 5 em diante, até o 22, está baseado em cima disso. A questão da possessão, da terra, e o parente vingador. Por quê? Porque quando nós começamos o capítulo 5, que é o capítulo introdutório, para esta questão que eu estou abordando para vocês, nos começa dizendo assim a palavra de Deus: vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro enrolado, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, Então João percebe um detalhe. Ele diz: eu vi um livro. Ele diz: eu vi um livro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um livro que é um pergaminho, selado com 7 selos, nos diz o apóstolo. Um livro selado com 7 selos. O que seria este livro? O que seria este pergaminho? Seria nada mais e nada menos do que uma escritura. Uma escritura de uma propriedade. Fiz só um desenho aqui para você entender. Uma escritura. Apocalipse 1. Eu vou colocar aqui o detalhe. Apocalipse 5, verso 1. Então, no Apocalipse 5, verso 1, o apóstolo João diz: eu vi um livro enrolado, selado com 7 selos. Esse livro é um pergaminho, selado com 7 selos. O que é este pergaminho selado com 7 selos? Uma escritura de direito de uma propriedade. Então nós temos aqui no capítulo de número 5 do Apocalipse um hebraísmo terrível. Um hebraísmo terrível.
Por quê? Porque para entender essa linguagem que João está utilizando aqui, é necessário você tomar por base o capítulo de número 25 de Levítico. Então eu vou fazer aqui para você entender. Apocalipse, capítulo 5, é igual a Levítico 25. É igual a Levítico 25. Apocalipse, capítulo de número 5, é igual a Levítico 25. Então é importante você ter isso em sua mente para que você possa entender do que João está falando deste livro, deste pergaminho, deste livro selado com 7 selos, né? É uma linguagem figurada a respeito de uma propriedade. João está transpassando aqui a ideia de que algo foi vendido, pois quando uma propriedade era vendida na terra de Israel, existia a lei das negociações. E em Levítico, capítulo de número 25, quando nós lemos Levítico 25, versículo de número 23, olha o que nos diz a palavra do Senhor, né? Então deixa eu fazer aqui o versículo para que você pegue o raciocínio. Levítico 25, versículo 23. Olha o raciocínio. Em Levítico 25 existe uma lei, uma regra estabelecida por Deus, né? Uma regra estabelecida por Deus. Deus vai dizer assim em Levítico 25, verso 23: a terra não será vendida em perpetuidade, porque a terra é minha, porquanto vós sois forasteiros e peregrinos no que é meu. No verso 24 ele diz: em todo o território de vossa possessão outorgareis o direito de resgate à terra. Então Deus está dizendo que toda vez que uma propriedade é negociada, né, o comprador desta propriedade terá que dar uma escritura selada, que é o direito de resgate, o direito de redenção da propriedade. A palavra redenção traz o sentido de comprar de volta, resgatar de volta. Então nós temos aqui esta lei base. Então quando João diz: eu vi um livro selado com 7 selos na destra daquele que estava sentado sobre o trono, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, Apocalipse 5, verso 1, um livro enrolado. Na tipologia bíblica, Deus está aqui tipificando um juiz. Quando uma propriedade era vendida, né, iria o vendedor, vou fazer um desenho aqui para você entender. Ia o vendedor e o comprador, né? O vendedor e o comprador. Então, o vendedor nós temos aqui o vendedor, o comprador. Eles iam perante o juiz. O vendedor vendia ao comprador a sua propriedade e o comprador entregava
duas escrituras aqui era entregue. Uma escritura selada ficava na mão do juiz, que esta escritura selada é o direito de resgate pelo vendedor. O vendedor estava vendendo sua propriedade, porém ele tinha o direito de resgate, pois a escritura selada ficava na mão do juiz e uma escritura aberta na mão do comprador. Então Deus estabeleceu no livro de Levítico, capítulo de número 25, três meios de resgate. Deus estabeleceu 3 meios de resgate, da terra. Então, o primeiro meio de resgate era se ele que vendeu a sua propriedade tivesse a condição de comprar de volta o preço exigido pelo posseiro, o comprador, que agora passa a ser o posseiro. Vou colocar assim para você entender. Então, o comprador agora passa a ser o posseiro, mas Deus permitiu para o vendedor 3 meios de resgate, Existia 3 meios de resgate para o vendedor, 3 meios de resgate para o vendedor. O primeiro meio de resgate, era se o vendedor tivesse a condição de pagar o preço exigido. Se ele tivesse a condição de pagar o preço exigido, ele pagava para o comprador o preço exigido depois, para resgatar de volta a sua propriedade, para resgatar de volta a sua herança. Este é o primeiro meio que na linguagem tipológica bíblica, na tipologia bíblica, porque aqui nós temos a trajetória de Adão, a propriedade que está sendo vendida é as almas dos homens, o corpo dos homens, os reinos do mundo. Tudo isso, Adão, que é o vendedor, está vendendo para Satanás, que é o comprador, o posseiro. Quando Adão vendeu para Satanás? Quando Adão negociou com Satanás? Quando Adão pecou. Em Gênesis capítulo de número 3. Em Gênesis 3, Adão se vendeu a Satanás. Adão se vendeu a Satanás em Gênesis 3. E uma escritura selada, que é o direito de resgate, foi entregue ao juiz. Porque quando você lê Gênesis capítulo número 3, você não enxerga essa revelação, por questão da revelação progressiva. Moisés, que foi o escritor do Gênesis, ele não viu essa escritura sendo entregue. Mas João, no Apocalipse capítulo número 5, viu essa escritura. João, em Apocalipse capítulo número 5, contemplou a escritura do resgate das almas dos homens, do corpo dos homens, dos reinos do mundo, que estava sobre um poder temporário com o posseiro, Satanás, um comprador que não pagou nada para ter o que tem. Simplesmente ele enganou Adão. Essa verdade está em Isaías, capítulo de número 52. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52, meus irmãos,
nós temos essa verdade, né, apresentada pela palavra de Deus, e no verso 3, Isaías 52 e versículo de número 3, eu vou escrever aqui para que você entenda. Isaías 52, versículo 3, que você entenda e grave. Isaías 52, versículo 3. O comprador, que é Satanás, negociou com Adão, o vendedor, e não pagou nada para ter o que tem, simplesmente enganou Adão e Eva com a sua astúcia, pois ele estava na serpente. Ele é a antiga serpente, como está lá em Apocalipse. Mas o Senhor naquele dia disse, o livro do profeta Isaías, capítulo 52, verso 3, nós temos a projeção profética deste dia e da promessa de Deus feita em prol do resgate da humanidade. Deus disse, porque assim diz o Senhor Jeová, foste vendido por nada e serás resgatado sem dinheiro, né? Então aqui nós temos uma profecia forte, uma projeção profética, né? Em tipo por Adão, ele vendeu a terra, a alma e o corpo por nada a Satanás. Por isso que em Lucas 4, do 1 ao 10, Satanás, quando tenta a Cristo, diz, se tu se prostrares e me adorar, eu te darei todos esses reinos do mundo, porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Adão entregou para Satanás, né? Mas Cristo não aceitou negociar com o diabo, pois ele tinha um propósito, né? Deus os resgatará da mesma forma, porque o sangue remidor será o preço a ser pago. Porque no dia que a escritura foi entregue, eu vou botar aqui a escritura, só para que você entenda. No dia que a escritura foi entregue, no dia que a escritura foi entregue ao juiz, o posseiro, que é Satanás, exigiu o valor do preço de resgate da propriedade, as almas dos homens, os corpos dos homens, os reinos do mundo. Por que as almas dos homens? Porque agora todos os homens, quando morriam, iam para um lugar de prisão e de lá não saíam, chamado Hades no grego, uma prisão que só sairia de lá no dia do juízo. Hades no grego. Por que o corpo dos homens, pregador? Porque quando Adão pecou, no capítulo 3 do livro de Gênesis, Satanás agora passa a ter direito na morte dos pecadores. Veja que no capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor Jeová, Deus, disse à serpente, porque fizesse isso, maldita será entre todos os animais domésticos, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Agora lance o verso de número 14 ao verso de número 19. Vou botar aqui só para você entender. Gênesis 3, verso 14. Aí você bota agora, né, lançando ao 19. Lança ao 19. Veja que a sentença de Deus sobre a serpente, que é o tipo de Satanás aqui: comerás pó todos os dias da sua vida. Agora vem a sentença sobre os homens, a sentença sobre os pecadores.
capítulo 3 e verso 19 de Gênesis 14, e lance para o verso 19 agora, nos diz assim a bendita palavra do Senhor: com o suor do teu rosto comerá o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste tomado. Aí Deus diz: tu és pó, e ao pó voltarás. Então, o alimento da serpente era o que os homens iam se tornar. O alimento da serpente é pó. No verso 14, Deus disse: comerás pó. No verso 19, Deus disse para Adão: tu voltarás ao pó. Tu serás alimento da serpente, que na linguagem tipológica, Deus está dizendo: Satanás agora passará a ter direito na morte dos pecadores. Em Filipenses, Paulo diz que Satanás montou o seu império da morte sobre a terra, né? Então nós temos o direito das almas dos homens, o posseiro passou a ter, porque agora os homens vão para o Hades, uma prisão, o corpo dos homens, porque Satanás passa a ter direito na morte dos pecadores, e o pó volte ao pó, e os reinos do mundo. Por isso ele disse: a mim me foi entregue. Então, no primeiro meio de resgate, este homem poderia pagar o preço e receber de volta. Mas o preço exigido pelo posseiro era muito alto. O preço exigido pelo posseiro era preço de sangue inocente. Porque esse disse: a partir de agora eu tenho direito na morte dos pecadores. Porém, o juiz perguntou para ele: quanto você quer para que seja resgatado as almas dos homens, o corpo dos homens, os reinos do mundo? Quanto você quer? E o posseiro deu preço. Eu tenho direito na morte dos pecadores. Se porventura eu derramar um sangue inocente, um sangue de um homem que não peque, eu perco as almas dos homens, os corpos dos homens, os reinos do mundo. Então o valor foi estipulado. O valor foi estipulado. Valor do resgate: sangue inocente. O resgate. Sangue inocente era o preço do valor, né, do resgate. Por que eu sei disso, meus irmãos? Eu estou inventando isso? Não. No próprio Apocalipse, capítulo de número 5, e agora quando você vai para o verso 9, Apocalipse, capítulo de número 5, quando você vai para o verso 9, você percebe porque Cristo é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Porque diz assim: e cantava um cântico novo, dizendo: digno é de tomar o livro, né? Que é Cristo que está entrando ali diante da sala do trono, e de romper os seus selos, porque foste imolado, e com teu sangue redimiste para Deus homens de toda tribo, língua, raça e nação. Então, o próprio livro de Apocalipse nos apresenta no verso 9 o preço que era necessário a ser pago pelo resgate dos reinos do mundo, das almas dos homens e dos corpos dos homens. Por isso que em Romanos, capítulo de número 8, Paulo fala que o nosso corpo geme aguardando a redenção
do nosso corpo, que é a glorificação dos santos. Isso envolve a ressurreição dos mortos em corpos glorificados, a redenção do nosso corpo. Esse é um outro assunto que nós trataremos mais para frente. Mas eu quero que você pegue aqui o detalhe dessa tipologia bíblica, né? O detalhe dessa tipologia bíblica. Então, o porceiro exigiu um valor, né? Exigiu um valor, um preço de sangue inocente. Então, o preço era muito alto para esse pagar. Então, o primeiro meio de resgate estava excluído, né? Para Adão, para a humanidade, porque qual é o primeiro meio de resgate? Se o vendedor tiver condição de pagar o preço exigido, será resgatado, será redimido. Mas as nossas obras eram como trapos de imundícia diante de Deus. Isso fala das obras humanas, das obras naturais dos homens, que o profeta Isaías chama de trapo de imundícia. O preço era alto porque Romanos capítulo de número 3, o apóstolo São Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Logo, esse não tem condição de pagar o preço pelo seu resgate. Adão não tem condição de pagar o preço pelo seu resgate. A humanidade não tem condição de pagar o preço pelo seu resgate. Por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer, dizendo: pela graça sois salvos, em Efésios capítulo número 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, vem de Deus. Não vem das obras, porque o preço era alto, o preço era caro, era preço de sangue inocente. Ninguém tinha sangue inocente, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus igualmente. Mas tinha então um segundo meio de resgate. Se ele não pode pagar o preço, ele pode chamar um parente remidor. Eu vou colocar aqui um outro personagem. Então nós temos agora um novo personagem. Nós temos o vendedor, um tipo de Adão, o porceiro, um tipo de Satanás, o juiz, um tipo do pai, e o parente remidor. O parente remidor vinha e pagava o preço exigido pelo porceiro para resgatar a herança. Veja o que é que nos diz Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 25, diz assim: se teu irmão empobrecer e vender algo de sua propriedade, virá o seu parente mais próximo, redimirá, resgatando o que foi vendido por seu irmão. Então, o que é que acontece aqui? O parente mais próximo poderia vir e pagar o preço. O que Satanás não sabia é que Adão tinha um parente mais próximo. Adão tinha um parente remidor. Adão tinha um parente mais próximo. Os homens que ficaram moralmente pobres quando venderam a preço de nada a terra, a alma e o corpo para Satanás, segundo o que foi dito, Adão é o parente mais próximo de Cristo. Em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, no singular. O corpo de Cristo é a imagem de Deus. Quando Adão foi feito segundo o modelo de Cristo. Adão tinha um parente remidor. Por isso que em Romanos capítulo número 8,
o clamor do Espírito Santo pela criação era um clamor de gemido pelo resgate, pela redenção da terra, das almas dos homens, dos reinos do mundo, né? O Espírito Santo clamava incessantemente pelo parente remidor, pelo parente remidor. Então nós temos aí, pelo parente remidor, Adão é o parente mais próximo de Cristo. Ele foi feito à sua imagem e à sua semelhança. E o Senhor Jesus aceitou pagar o preço exigido pelo posseiro, que é Satanás. A vinda do parente próximo é a encarnação de Cristo. Então, quando Cristo nasce, quando Cristo nasce no ventre de Maria, encarnado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nós temos ali a vinda do parente remidor. Do parente remidor. Lembre-se que eu comecei essa aula de hoje explicando que todo o livro do Apocalipse, do capítulo 5 ao 22, está baseado na possessão da terra e o parente vingador. Por quê? Porque quando Cristo veio, ele pagou o preço exigido pelo posseiro. Quando Cristo veio, meus irmãos, ele pagou o preço exigido pelo posseiro. Apocalipse capítulo de número 5, versículo 9, os anjos cantavam, os querubins cantavam, dizendo: dignos é de tomar o livro e romper seus selos, porque foste imolado e com teu sangue compraste. Cristo fez o pagamento pelo resgate. Em 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 18, nós temos essa mesma verdade apresentada, dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste redimidos da vossa vã maneira de viver, que com tradições recebeste dos vossos pais. Verso 19 de 1 de Pedro, capítulo número 1. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, sangue inocente, o valor exigido, Cristo aceitou vir pagar o preço do resgate. Então, por que o livro de Apocalipse está baseado nessas duas coisas aqui, desde o capítulo de número